Convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo. Nós estamos aí chegando praticamente ao final nessa exposição do livro de Êxodo. É lógico que tivemos um salto por conta das questões mais particulares dos utensílios do templo, de algumas situações, mas, de certa forma, caminhando aí na essência que é o livro do Êxodo. Então, nós começamos a semana passada a tratar do capítulo 32, lemos basicamente do verso 1 até o verso 6, né? Fomos até o 10, na verdade, e aí mencionamos alguns outros versos tratando da figura de Arão, né? Um mau exemplo, na verdade, de Arão, que por dar ouvidos à vontade, à crença e à prática de alguns do povo de Israel, de algumas das pessoas que estavam juntos com o povo de Israel, acabou então construindo um bezerro de ouro para adoração, e isso foi algo terrível que trouxe sérias consequências para o povo de um modo geral. Hoje nós vamos fazer a leitura aí do verso 7 em diante, relembrando e caminhando aí até um pouquinho mais, uma vez que vamos começar agora estudando do capítulo 32 até o capítulo 34, depois dos momentos específicos nós vamos mencionando aí aquilo que eu quero chamar a sua atenção para o ensino. Portanto, eu convido você a abrir Êxodo 32, do verso 7 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse-lhe: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas de testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu a pó, que espalhou sobre a água.
e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo, que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me, e eu o lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé na entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênçãos. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós clamamos ao Senhor pelo estudo da Tua Palavra nessa hora, que Teu Santo Espírito nos dirija, nos ilumine, principalmente, ó Deus, diante desse texto tão difícil à primeira vista e que nos revela tantas particularidades do relacionamento do Senhor com Moisés, com o povo de Israel, com a postura deles, e que de certa forma, como o apóstolo Paulo já mencionou, serve de sombra, de instrução para nós, para que não venhamos cair nos mesmos erros. Nos ajude, portanto, ó Deus, a compreender a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dirija e que possamos glorificar ao Senhor, colocando em prática aquilo que o Senhor mesmo nos ensinar. Fale conosco, é o que clamamos, no nome santo, poderoso de Jesus, e me use, apesar de mim mesmo, é o que também clamamos em nome do Senhor. Amém. Irmãos, nós começamos então, semana passada, falando um pouquinho sobre liderança, e nós temos estudado o livro de Êxodo, e vimos que a sua essência, o livro do Êxodo, ele passa por um treinamento que Deus aplicou sobre o seu povo. Em vários momentos nós vemos aí o termo prova, né? Deus está provando o seu povo, fez isso para prová-los, fez isso para ensinar. Depois Deuteronômio, capítulo 8, vai deixar isso claro, que Deus levou esse povo para o deserto justamente para colocá-los à prova, para humilhá-los, para ensiná-los a depender, a esperar, a confiar no Senhor. Então nós não podemos perder de vista o fato que o livro do Êxodo é o registro desse treinamento que Deus aplicou sobre o seu povo. Então, nesse treinamento de Deus para ensinar sobre confiança, sobre obediência, sobre temor, sobre fidelidade, sobre esperança, o povo passou por várias provações, inclusive na formação da liderança do povo de Israel, nós também vemos um treinamento como instrumento para fortalecer o povo como um todo. Não só sobre Moisés, mas também sobre Arão, Josué, pois Caleb e tantos outros, inclusive aqueles que, sob consultoria de Jetro, o sogro de Moisés, também foram ali nomeados chefes de 1.000, de 500, de 10, de 50 e por aí vai. Então, tudo fazia parte desse treinamento. Na semana passada, nós vimos o exemplo negativo de Arão
quando ele se sentiu ameaçado. E por isso ele deixou a fidelidade para com a revelação explícita de Deus, e ao invés de fazer a vontade de Deus, seguir o ensinamento do Senhor e agir como Deus queria, ele acabou acatando tanto a vontade do povo, cedendo às crenças do povo e até mesmo apoiando as práticas desse povo, e que a Bíblia chama aqui de povo rebelde, obstinado, ou que o próprio Deus diz, um povo de dura cerviz, de cabeça dura, né? Então, nós vimos o exemplo negativo. Em contrapartida, nós temos agora aqui a figura de Moisés, que também, você não pode se esquecer, que estava sendo treinado e posto à prova diante dessa situação aqui vivida, quando o povo adora o bezerro de ouro, né? Nós vemos, depois, com a leitura da sequência do texto, nós vemos que são pelo menos 2 ou 3 situações distintas, mas mostra essa realidade de que Moisés também estava sendo testado e provado como líder. Testes profundos sobre o que estava no coração de Moisés, para ver, da mesma forma que Deus estava fazendo com o povo, quais eram as crenças de Moisés. Qual era o zelo de Moisés? E até onde ia a sua fidelidade? E é nesse contexto, então, que o episódio se desenha, né? Será que Moisés teria a coragem e a força necessária para liderar esse povo? Arão demonstrou que não, como nós vimos na semana passada. Será que Moisés lideraria o seu povo, intercederia por ele, aplicaria a disciplina necessária? Será que Moisés se manteria fiel e firmado no chamado que Deus lhe deu? Ou será que ele fugiria? Será que ele buscaria sua própria glória em detrimento da destruição do povo? Como que Moisés reagiria diante de um momento de crise extremada? Porque logo após Deus dar os 10 mandamentos, dizendo que o povo devia fazer ou que não devia fazer, eles caem justamente na quebra aí dos primeiros mandamentos. Deus, portanto, testa, prova Moisés em todos os seus sentidos. Expressões que Deus apresenta para Moisés, manifestação em destruí-los, a proposta que poderia envaidecer Moisés e revelar, assim, qual o propósito em seu coração. Como que será que Moisés vai lidar com toda essa situação e qual seria a postura de Moisés diante de todo esse teste? Nos capítulos 32 até o capítulo 34, verso 17, nós vemos Moisés sendo então colocado à prova, diante não só essa prova registrada aqui no capítulo 32, 33, né? Mas vendo também a questão da oposição, da rebeldia, da crise causada pelo povo e Arão, né? E como que ele então agiria também diante da grandeza do Senhor. Mesmo que se nós olhássemos um pouco mais para frente, na sequência aqui de Êxodo, né? Depois que trata aí da questão de todos os utensílios e de toda essa situação relacionada ao tabernáculo, nós vemos, mesmo assim, Moisés, na história, principalmente quando registrado em Números, em Deuteronômio, passando por outros momentos de rebeldia. Nós vamos ver Miriam e o próprio Arão se levantando contra Moisés. Nós vamos ver a liderança se levantando contra Moisés. Ou seja, esse teste, essa prova do capítulo 32 a 34, é apenas uma diante das várias situações que, infelizmente, Moisés teve que passar. Porém,
quando nós estudamos aqui o capítulo 32 a 34, nós vemos que a fidelidade ao chamado e a fidelidade ao objetivo da missão que foi confiada a Moisés foi essencial para as tomadas das decisões corretas, mesmo num momento crítico que poderia ter mudado toda a história do povo de Deus. Se você relembrar aqui o verso 10 que nós lemos, do capítulo 32, Deus diz: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma. E de ti, Moisés, farei uma grande nação. Se Moisés não estivesse tão firmado no chamado que Deus havia dado para ele, para libertar esse povo e levar esse povo até a terra prometida, e se ele não estivesse tão firmado em fidelidade ao objetivo dessa missão, se ele fosse vaidoso, se o seu coração não estivesse firmado em glorificar a Deus, certamente ele teria aceito essa proposta, onde Deus diz que consumiria todo o povo e faria de Moisés uma grande nação. Irmãos, já falando de liderança, quantos líderes, diante das situações, das crises, dos problemas, estão mais preocupados com a sua própria glória do que se manter fiel ao chamado e ao objetivo que Deus deu a cada um de nós. Nosso papel como servos, todos nós, somos de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ninguém foi chamado aqui para ter o seu próprio império. Ninguém foi chamado aqui para viver dias de glória nessa era presente. Nós somos chamados aqui para glorificar. E quando nós não estamos atentos a isso, a gente acaba cedendo às provas e fugindo da fidelidade ao nosso chamado, ao nosso objetivo. Nós sabemos que Deus não tenta ninguém, não é verdade? A própria palavra do Senhor nos diz isso. Mas Ele nos prova com o objetivo de nos aprovar. E certamente essa prova que foi dada a Moisés o fortaleceu ainda mais no exercício da sua liderança. Nós precisamos entender aqui que a proposta de Deus em Êxodo 32:10, o registro de que Deus se arrependeu, no verso 14, veja aí o que diz: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia fazer ao povo. E o próprio pedido de Moisés, você vai lá, nós não lemos, mas se for lá na frente, no capítulo 32, a partir do verso 30, Moisés fala ao povo e depois se dirige intercedendo a Deus, dizendo assim no verso 32, Moisés falando para Deus: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço do livro que escreveste. Então você precisa entender que, primeiro, a proposta de Deus de consumir todo o povo e fazer de Moisés uma grande nação. O registro do verso 14 que diz que Deus se arrependeu. O pedido de Moisés para que morresse. Que o povo não fosse perdoado para que ele morresse. Nós já estudamos isso, e o livro aqui que ele refere é o livro dos vivos, que também o livro do Salmo apresenta, e não o livro da vida, que refere-se aos salvos. O próprio Apocalipse diz que existem vários livros, e esse aqui que Moisés cita é justamente o livro dos vivos. E nós vemos a resposta de Deus e a ação de Deus na sequência. Veja aí o verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse. E eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então, toda essa sequência, a proposta de Deus, o registro do arrependimento, o pedido de Moisés, a resposta de Deus e a ação de Deus em aplicar disciplina sobre o seu povo, em hipótese alguma mostra uma mutabilidade de Deus. Pois o Senhor, ele é imutável e não pode haver sombra de mudança em seu ser e em seus decretos.
Mas toda essa sequência aqui aponta para o teste sobre Moisés como líder. E um teste que faz com que Moisés se torne um tipo de Cristo, um tipo de Messias. Porque ele se torna um mediador, ele se torna um intercessor, ele se torna inclusive um substituto, ele se coloca na situação para receber a ira de Deus para que o povo seja perdoado. Ou seja, Moisés se apresenta como um verdadeiro representante. E desse modo, ou dentro desse contexto, nós podemos tirar, irmãos, algumas características de um verdadeiro líder espiritual, de um verdadeiro homem de Deus. Através desse teste de Moisés e da postura que Moisés assume aqui, nós podemos tirar ensinamentos para a sua vida como pai de família, como homem, como esposo, como líder. Para a sua vida como crente e para todos nós, de um modo geral, princípios que nos conduzem a viver em uma verdadeira intimidade com o Senhor. A exemplo lá de Josias, que nós citamos, que se converteu ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. O exemplo de Moisés, nós vamos ver que tem muitos paralelos no próprio exemplo do ministério terreno de Jesus e que serve de modelo para todos nós que cremos em Deus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então Moisés foi bem sucedido. Com coragem e força, ele respondeu cada teste como deveria ser. Ao invés de se envaidecer, ele mostra esse zelo pelo nome do Senhor, pela aliança, pelas promessas do Senhor. Só que ao mesmo tempo, ao invés de jogar a culpa no povo, ele se coloca como parte do povo. E ele então pede para que ele mesmo receba a punição se o povo não for alvo da graça e do perdão de Deus. Veja, é isso que se espera de um líder, é isso que se espera de um homem, é isso que se espera de um crente, é isso que se espera de um pai. Ok? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Nós vamos tratar, eu não tenho aqui a pretensão de terminar esse sermão hoje, né? Mesmo porque nós vamos estudar aí o capítulo 32, 33 e 34 de certa forma. Então nós vamos tentar caminhar aqui o máximo que for possível e já te convido a se programar para acompanhar o culto da semana que vem, se Deus assim nos permitir, né? Se estivermos todos aqui, para pegar a sequência do sermão. O tema do sermão de hoje é as características de um líder corajoso e forte. As características de Moisés, ok? Faça isso em contraste com aquilo que nós vimos na semana passada em relação às características de um líder covarde e fraco, que foi a postura de Arão, infelizmente. A primeira característica que eu quero chamar a sua atenção aqui é que ele mantém o líder, para ser corajoso e forte, ser abençoado, não se vender, esse líder não fugir do chamado que Deus lhe deu e do objetivo, da missão que Deus lhe deu. A primeira característica, portanto, de um líder corajoso e forte é que ele mantém comunhão permanente com Deus. Não existe um líder espiritual, alguém que exerça autoridade espiritual sobre ninguém, bem-sucedido, que não mantenha uma comunhão permanente com o Senhor. Nós vemos que quando a situação aconteceu aqui com Arão, no início do capítulo 32, onde que estava Moisés? Moisés estava na presença do Senhor. Capítulo 32, verso 1 diz: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, foi lá apertar Arão, né? Cercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Na onde que estava Moisés? Enquanto o povo estava maquinando agir de modo desleal com o próprio Deus. Estava na presença de Deus. O verso 7 que nós lemos, o próprio Deus disse: olha, Moisés, vai lá que o negócio ficou ruim lá, a turminha lá se desviou depressa do caminho que eu havia ordenado. Então veja, Moisés estava com Deus. Se você observar todo o livro, desde o chamado de Moisés, Moisés gasta tempo com Deus. Moisés vai para a tenda da congregação, a nuvem do Senhor desce ali, ele ouve a instrução do Senhor.
Quando Deus manda, ele sobe para o monte, passa lá o tempo que é necessário ouvindo das instruções, do ensinamento, na comunhão, na permanência com o nosso Deus. Isso a tal ponto que lá, mais à frente, você vai ver no capítulo 34, no verso 29, você vai ver o título lá, o rosto de Moisés resplandece. Era tanta comunhão com Deus, tanta presença com Deus, que a vida dele refletia essa comunhão com o Senhor, e ali numa manifestação obviamente visível, para que o povo entendesse que Moisés e Deus andava de tal modo que Deus lhe falava, como a Bíblia mesmo vai registrar, face a face. E que ele então mantinha uma comunhão permanente com o nosso Deus. Se você olhar aí no capítulo 33, né, eu vou pegar alguns versos, depois durante a semana eu convido você a ler os 3 capítulos, 32, 33, 34. Vou ler aqui, ó, verso 9 do 33. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então veja, a primeira característica de um líder aprovado, um líder corajoso, um líder forte, um líder que glorifica ao Senhor, que faz a vontade do Senhor, é um líder que mantém comunhão com Deus. Ele estava com Deus. Êxodo 33, de 7 a 23, vai mostrar essa comunhão. Nós lemos aqui o verso 11. O verso 17 também disse isso, diz alguma coisa nesse sentido. O verso 17 vai dizer: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço. O que está escrito aí, meu irmão? O que Deus está falando para Moisés? E eu te conheço pelo teu nome. Achou aí? Êxodo 33, 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. E aí o verso 18 diz: então ele disse, rogo, Moisés pedindo a Deus, que me mostres a tua glória. E aí você tem um registro de Deus, permite ele ver ele, né, pelas costas. Mas tudo isso, perdão, enfatiza, irmãos, que a primeira característica de um líder de verdadeira de comunhão com o Senhor, um líder corajoso, forte, um líder aprovado, é essa comunhão com Deus. É aquilo que se fala lá de Josias, né? Servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, toda a sua força. Ter uma comunhão com Deus de tal modo que Deus fala com ele como se fala a um amigo. Que Deus fala com Moisés, porque Deus conhece Moisés pelo nome. É lógico que a palavra do Senhor diz que Deus nos conhece a todos pelo nome, que Ele nos trata dessa forma, que Ele sabe exatamente quem cada um de nós somos. Mas nesse contexto específico, essa frase que diz que Deus nos conhece pelo nome, mostra uma intimidade. E a primeira característica, portanto, para você ser um crente abençoado, um crente aprovado, um líder aprovado, um pai aprovado, um marido aprovado, um homem aprovado, é manter comunhão permanente com Deus. Moisés aproveitava os momentos com Deus, ele derramava o seu coração, a sua vontade estava em Deus, a sua fé, a sua prática apontavam para agradar ao Senhor. Deus o conhecia pelo nome, diz o verso 17, isso é sinônimo de verdadeira comunhão. E quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, é isso que nós vemos, é isso que se espera do crente, né? No capítulo 34 ainda aqui de Êxodo, o verso 29,
Diz lá, quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo na mão as 2 tábuas do testemunho, as outras 2, né? Porque as primeiras foram quebradas. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos o quanto a comunhão de Deus está sendo refletida na nossa vida. Mas quando nós nos achegamos às pessoas, as pessoas percebem o tipo de comunhão que você tem com Deus. Mesmo que não seja uma demonstração como essa aqui de Moisés, né, do rosto resplandecendo, mas ao ponto dele ter que cobrir o rosto, né, vai dizer à frente que ele teve que colocar um véuzinho, porque o pessoal não conseguia nem olhar para ele. Mas isso aqui é um símbolo, uma situação que aponta para aquilo que Cristo também passou, né, junto com Pedro e João, na sua transfiguração. Também as suas vestes, a sua pele resplandecia, mostrando a verdadeira intimidade e comunhão com Deus naquele momento. E Moisés, como um tipo de Cristo, também expressa isso. Moisés, como líder, foi um líder corajoso, forte e aprovado, porque ele mantinha comunhão permanente com Deus. Em Atos, capítulo 6, você tem a expressão dos próprios apóstolos que tinham a noção exata disso. Quando pediram para que eles servissem as viúvas, eles instituem o diaconato. E aí eles vão dizer, ó, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos colocam a função do presbítero docente como algo necessário para que ele seja bem-sucedido, manter essa comunhão com o Senhor. Tempo de oração e tempo de estudo da palavra. Moisés, no período que era ainda uma transição da teofania para a profecia, teve o privilégio de manter essa comunhão face a face com Deus. Essa é a primeira característica que fez de Moisés um líder bem-sucedido, forte e corajoso. E essa é a primeira característica que precisa ser vista na sua vida para você ser um crente bem-sucedido, forte e corajoso. Comunhão com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa para Timóteo. Para Timóteo investir tempo com Deus, investir tempo com o estudo da sã doutrina. O próprio apóstolo Paulo fazia isso e declarou em vários momentos na sua carta que ele buscava essa vida de comunhão com o Senhor. Não adianta, irmãos, para viver uma vida de sucesso como crente, como líder, ser um líder aprovado, um líder forte e corajoso, é preciso investir na vida de comunhão com nosso Deus. Voltando aqui então para Êxodo, a segunda característica que eu quero mencionar com os irmãos hoje é o zelo pelo nome do Senhor e por sua obra. Moisés, diante daquela situação onde o povo estava desprezando a Deus, onde o povo estava quebrando os primeiros mandamentos que Deus já havia declarado, Moisés se levanta para zelar pelo nome do Senhor e por sua obra. Mesmo Moisés tendo a possibilidade de ter o seu nome engrandecido e ser pai de grande nação, porque foi essa a proposta que Deus lhe faz, mas ele não se envaidece. Ele diz, Senhor, volte lá para seus olhos para Êxodo 32, ele diz, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, Senhor, não se ire contra esse povo, porque se o Senhor consumir esse povo, o que as outras nações vão dizer das promessas que o Senhor fez? O Senhor falou que ia libertar esse povo, que o Senhor seria esse povo, que o Senhor faria esse povo abençoado. O Senhor falou que levaria esse povo até a terra que mana leite e mel. O Senhor falou que libertaria esse povo. Agora o Senhor vai acabar com todos eles aqui no deserto. Como que os egípcios vão falar mal do Senhor? O teu nome, Senhor, será questionado. A tua grandeza, a tua
a tua bondade, o teu poder serão questionados. A obra, a sua aliança com esse povo. Senhor, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac, verso 13, né? Lembra-te de Israel. E aqui ele faz a questão, né? Talvez o comum fosse, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas aqui ele faz questão de já usar o nome de Israel no lugar de Jacó, que foi a mudança que o próprio Deus fez, para mostrar que em Jacó ele estava formando um povo que ele separou para si. Veja que, mesmo recebendo uma proposta, eles têm zelo pelo nome do Senhor e por sua obra. Ele não se vende, irmãos. O verdadeiro líder ele não se vende. Nem mesmo por uma proposta vindo do próprio Deus. Mas se é uma proposta que fere o objetivo do seu chamado, o motivo do seu chamado, nem mesmo uma proposta vinda do Senhor. Quantos líderes hoje são fracos? Quantos pais, maridos? Porque se vendem. Ao invés de zelar pelo nome do Senhor. Zelar pela aliança com Deus. Moisés não se envaidece. Faz parte dessa prova. Ele demonstra zelo pelo nome do Senhor, por sua obra e por sua aliança. O verso 11 ao verso 13 do capítulo 32 deixa isso claro. Veja, irmãos, ele tinha a oportunidade de ser o grande nome do povo de Israel. Deus destruiria todos os povos e faria dele uma grande nação. Se Moisés não tivesse consciência plena de quem Deus era, da grandeza da sua aliança, da sua obra e do seu nome, se ele estivesse preocupado com a sua própria glória, ele certamente teria vendido o porquê do seu chamado. Deus havia chamado ele para libertar esse povo. Deus não tinha chamado ele para fazer um novo povo. E ele então compra o preço disso. Quantos hoje, irmãos, recebem propostas para não ter zelo mais pelo nome do Senhor e pela obra do Senhor? E se vendem pela subsistência nessa vida, pela manutenção de um salário, de uma posição, de uma certa liderança. Hoje, né, é o dia do presbítero dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quantos presbíteros que se vendem para continuar sendo eleitos presbíteros e não zelam mais pelo nome do Senhor, não zelam mais por sua obra. Quantos pastores, para se manter numa determinada posição, numa determinada igreja, recebendo determinado salário, se vendem. Moisés tinha um zelo pelo nome do Senhor, pela sua obra, que mesmo uma proposta vinda do próprio Deus, mas que feria a essência do seu chamado, o objetivo do seu ministério, ele não se envaidece e ele suplica, o verso 11 diz, ele suplica ao Senhor para que não faça isso. Como líder, o seu desejo era exaltar a Deus e não exaltar a si mesmo, e nem muito menos exaltar ao povo. Mas era que o nome de Deus fosse glorificado, o nome de Deus fosse exaltado. O líder, o verdadeiro líder, ele sabe que a glória é somente de Deus. E que o nome de Deus e a aliança do Senhor devem ser preservados, mesmo com prejuízo pessoal, ou mesmo abrindo mão de uma proposta que humanamente fosse irrecusável. Moisés sabia a quem ele estava servindo, e por isso ele clama. Tudo fica tão claro que o verso 14 registra de uma maneira óbvia para o leitor compreender, né, que Deus se arrepende disso. Na verdade, Deus nunca se arrepende, ele não muda, não há sombra de mudança. É uma expressão que aponta tão somente para o fato de que Deus realiza aquilo que ele sempre quis fazer, mesmo porque na soberania de Deus, nada, absolutamente nada lhe pega de surpresa, e até mesmo o zelo de Moisés em favor do seu nome e da sua
aliança. Nós temos aqui vários textos que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiramente aqui Números, capítulo 14, o verso 1 em diante. Números 14, que nós vemos o povo tentando mudar, né, o esquema, né? Se levantando contra Moisés e Arão. Vou ler aqui rapidamente para vocês, diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. Imaginando assim, puxa, eu tive a chance de ver Deus acabar com esse povo, fazer um novo povo através de mim. Eu brigo por eles, por zelo, até mesmo pelo nome do Senhor, e agora esse povo se levanta contra mim pedindo para que Deus se levante contra mim. Então o povo murmurou contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão, vamos arranjar um outro líder e voltemos para o Egito. Aí veja o que acontece com Moisés. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação de filhos de Israel. Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jofené, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, veja, mais uma demonstração agora dos liderados de Moisés, né, em zelar pelo nome de Deus. Se Deus se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. E retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Então, veja que Moisés continua, mesmo sendo alvo dessa situação, ele continua ali se prostrando, defendendo ao Senhor. Poderia muito bem, Senhor, o senhor já me fez uma proposta uma vez, já que esse povo é muito teimoso mesmo, então vai, vamos fazer aquilo que o Senhor tinha proposto. Não, mas não, ele permanece ali, servindo ao Senhor, porque ele sabe que o nome do Senhor e a aliança que Deus havia feito deve ser preservada. Um verdadeiro líder, um servo, um fiel, um crente verdadeiro ao Senhor, corajoso, aprovado, forte, ele faz de tudo para preservar o nome do Senhor e da sua obra. Isso significa, irmãos, que você tem que lutar, como Filipenses vai dizer, pela fé evangélica. Você tem que lutar pela causa do Senhor. Ou como diz Judas, né, no versículo 3, eu vou ler aqui para você, também não precisa abrir, a carta de Judas no verso 3 é dito assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O verdadeiro crente, ele está lutando para preservar o nome e a obra do Senhor. 1 de Pedro, vai dizer que você tem que estar pronto para responder a razão da vossa fé. Antes santificais a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós, como crentes em Cristo, devemos zelar pelo nome do Senhor, pela sua obra, mesmo que isso traga prejuízo para nós mesmos. Essa fidelidade, esse zelo com o nome do Senhor é mais uma característica daquele que é forte, corajoso e aprovado pelo nosso Deus. Mas vamos caminhar aqui mais um pouco, irmãos. A terceira característica de um líder corajoso e forte é que ele tem indignação contra o erro e contra a irreverência.
ele não se deixa, ele não faz vistas grossas diante do erro e da irreverência. Voltando aqui para Êxodo 32, você vai ver que quando Moisés desce, então, do monte, ele desce com as 2 tábuas, né, que é de pedra, e lá no verso 19 é dito que logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Essas danças você entende com aquela questão de promiscuidade. E então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Essa aqui é a situação da ira, né, que nós mencionamos aí, que nós trataríamos hoje. Que é uma característica positiva em Moisés. A indignação contra o erro e a irreverência. O texto diz que Moisés se irou. A sua indignação, irmãos, era uma indignação, uma ira santa, pois manifestava o seu zelo para com Deus, para com a obra de Deus, para com a aliança do Senhor. Nós, tratando aqui sobre ele, nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que eu posso me irar e não pecar. E que a ira que é permitida na visão bíblica é justamente uma ira que é a indignação contra o erro e contra a irreverência. O que é irreverência? Aquilo que despreza Deus e a sua santidade. Moisés, portanto, como um líder forte e corajoso, ele não faz vistas grossas para ter lá o agrado do povo. Mas ele demonstra a sua indignação. Ele quebra as tábuas como expressão da quebra da aliança pelo povo irreverente, pela postura desse povo irreverente. O fato dele quebrar as tábuas com as escrituras do próprio Deus mostra que o povo estava quebrando a aliança e, portanto, aquelas tábuas não tinham mais significado, porque o povo já havia mostrado toda a irreverência. E ele então se indigna contra isso e mostra a sua ira fazendo isso. Nós vemos que Moisés, inclusive, pega o bezerro, diz o verso 20, e pegando o bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, espalhou sobre as águas e ainda deu para beber para os filhos de Israel. Nós vamos ver mais à frente que há uma diferença aqui entre os filhos de Israel, depois os irmãos, amigos e vizinhos, que é dito lá no verso 27, e ao povo. Nós vamos ver que há uma distinção, né? Grupos dentro do povo como um todo. Mas aqui você vê a primeira manifestação e aplicação dessa disciplina do líder sobre o povo, especificamente sobre os filhos de Israel, dando a beber a água com o pó do bezerro, que foi queimado e reduzido a pó. Então nós vemos que a terceira característica de um líder corajoso, forte, de um homem crente, de uma pessoa que teme ao Senhor, que é aprovado pelo Senhor, é que ele se indigna contra o erro, contra o pecado e contra a irreverência, contra o desprezo das coisas de Deus. Nesse sentido, irmãos, Moisés serve mais uma vez como tipo de Cristo. A sua atitude aponta para o próprio Senhor Jesus, quando Jesus, também irado, expulsa os comerciantes no templo. Lembra que Jesus, a sua indignação também era santa. Jesus não pecou no fato de se irar, porque ele se ira contra a irreverência do povo ao templo, fazendo da casa do Senhor um covil de salteadores. E ele chega lá e não fala assim, pessoal, não faz uma coisa dessa, não venda isso, cambista, não faz um comércio aqui dentro da casa. Não, ele chega quebrando tudo. Diz a palavra do Senhor que ele chegou quebrando tudo, quebrando a cerca, derrubando as mesas, soltando a bicharada, porque ele se indignou, ele se irou contra a irreverência. E a Bíblia diz que Jesus não se pecou. Então, Moisés também se ira contra o erro, contra a irreverência, e desse modo ele aponta para Jesus. Então a atitude
de Moisés aponta para o próprio Cristo, quando irado expulsa os comerciantes no templo, e do mesmo modo que nós temos outros personagens da Bíblia que se iram e também apontam para Cristo e não pecam, que é o caso de Neemias e o caso de João Batista. Vamos ver esses textos aqui, só para você ter uma ideia comigo. Acompanhe comigo então. Primeiro, Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, verso 12. Mateus 21, 12 vai dizer assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus então entrou lá, expulsou, derribou, quebrou as mesas, as cadeiras e expulsou os cambistas. Jesus se irou, sim. E pecou? Não. Porque era uma ira contra uma irreverência. Uma ira contra a santidade de Deus. E é nesse sentido que nós somos chamados também para nos irarmos contra esse presente mundo que menospreza o nome de Deus, que de modo irreverente despreza a palavra de Deus. Desse mesmo modo, somos chamados para nos levantarmos contra aqueles que, de modo herético, em heresia, ensinam coisas erradas a respeito do Senhor, que mudam a verdade de Deus. É isso que se espera. É isso que se espera de um pai crente diante da irreverência dos nossos dias e dos ensinos que são inculcados nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, onde se levanta e diz: está errado. Veja ainda o que diz Lucas 19, para ficar claro aqui, essa ideia da ira e da indignação de Jesus, no verso 45. Lucas 19, 45 diz assim: Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Chamando ali de lugar de trambiqueiros. Está falando de gente que estava dentro da igreja. Se você comparar com alguns textos que tratam sobre ira, nós vamos parar nesse ponto hoje, meu irmão, então fica tranquilo aí. Mas vamos parar nessa terceira característica, semana que vem a gente continua. Mas para terminar esse ponto, fazendo aí um comparativo com alguns textos que falam sobre ira, o Salmo de número 4, verso 4 vai dizer assim: Irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro, o coração e sossegai, que é a mesma expressão que é usada também no Novo Testamento. Um outro salmo que fala disso, Salmo 139, nós vemos Davi um salmo conhecido sobre a onisciência de Deus, onipotência, né, onipresença. Davi vai dizer assim no 21, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Ou seja, eu não fico bravo com aqueles que não seguem o Senhor? E não os abomino os que contra ti se levantam? E ele ainda diz, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. E aí ele pede, Senhor, agora veja se esse caminho está certo no meu coração. Porque eu quero mirar contra aqueles que são irreverentes, mas eu não quero pecar. O próprio Cristo em Apocalipse diz que odeia os nicolaítas. E ele parabeniza, inclusive, a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso se irou contra eles por causa das heresias que ele ensinava. Então, a ira, irmãos, o próprio Deus, nos seus atributos, tem a sua ira. E a ira relacionada àquilo que envergonha o nome de Deus,
ou que é de modo irreverente, é uma ira permitida. Veja o que diz ainda Efésios, capítulo 4. Você não pode se irar pelo seu próprio benefício, né? Por questões triviais. Você não pode se irar, ter raiva, ter rancor, porque alguém pisou no seu pé. Você tem que perdoar. Mas quando o nome de Deus é confrontado, quando há irreverência na casa do Senhor, quando as pessoas pedem para você fazer algo que vai contra a palavra do Senhor dentro da própria igreja, não tem outra coisa a fazer senão se indignar. Como Moisés fez, o povo de Deus, que deveria ser fiel na adoração a Deus, estava apresentando uma adoração irreverente, pecaminosa. Não tinha outra coisa santa a ser feito senão se irar. Não tinha outra coisa santa a fazer senão pegar o bezerro e destruir o bezerro. Não tinha outra coisa santa a fazer senão ir para cima daqueles caras. Efésios, capítulo 4, verso 26, vai dizer assim, sobre a questão do despir do velho homem, né? E aí ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas se ele está falando de despir do velho homem, por que ele não pede para se despir da ira? Não, ele não pede para se despir da ira. Porque em que ira que ele está falando? Essa ira santa que se levanta contra toda ação irreverente contra Deus. Tiago, capítulo 1, vamos lá. O verso 19 e 20. Ele diz, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você não pode se irar contra a sua injustiça, o sofrimento da sua injustiça. Mas a Bíblia te aponta que quando a injustiça é contra Deus, o que se espera de um crente forte e corajoso é que ele se levante e demonstre a sua indignação contra o erro e a irreverência ao nome do Senhor. Nesse mesmo sentido, irmãos, ainda falando do Salmo 37, eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando por causa do tempo. Salmo 37, verso 8 diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, tratando da ira para a relação interpessoal. Em relação à ira, em relação às pessoas, ao meu irmão, eu sou proibido, mas a ira em defesa das práticas irreverentes, ou contra as práticas irreverentes, ou em defesa de Deus, do seu zelo, do seu nome, isso não tem problema nenhum. Quer ver para a gente terminar? Vou pegar Mateus capítulo 3, que é o caso de João Batista. Quando os fariseus vieram até ele, mas não queriam mudar de vida. Queriam receber o seu sinal, o seu batismo, mas não queriam mudar de vida. Veja o que ele diz aqui em Mateus, capítulo 3, verso 7. Falando de João Batista. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. Você acha que ele chamou isso aqui de modo carinhoso? Oi, minhas víborazinhas. É óbvio que não. Aqui é um confronto duro, pessoal, aos fariseus e saduceus. Seus tranqueiras, suas raças de víboras, seus mentirosos, seus venenosos. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não adianta vocês virem aqui receber o batismo se vocês não produzir frutos dignos do arrependimento. E não comeces a dizer entre vós mesmos, nós temos por pai a Abraão. Eu sou presbiteriano de 5ª geração. Tem gente que usa disso. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E fogo aqui é sinônimo de condenação, morte. Por isso que ele diz, a sua pá
ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista demonstrava toda a indignação contra o erro e a irreverência de uma geração que era religiosa e que se apresentava de modo religioso, mas não queria ter uma vida com Deus. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. E o último texto que eu quero trabalhar contigo, talvez o mais pesado aí, Neemias, capítulo 13. Abra lá se você puder. Neemias, capítulo 13, verso 25. Eu vou ler aqui a partir do 23 para você entender. Neemias também é um personagem bíblico, como Moisés, que tipifica Cristo, que se ira contra a irreverência contra Deus, e uma ira santa. Verso 23 vai dizer assim: vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, ou seja, o casamento misto no momento que era proibido para a preservação da linhagem do Messias. Verso 24: os seus filhos falavam meio adodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Aí veja o que ele faz. Fala, problema dos caras, cada um casa com quem quer, cada um vive na presença de Deus do jeito que quer. Deixa aí, não fala nada contra ninguém, não. Cada um vai ter que prestar conta diante de Deus mesmo, não é sua responsabilidade. Não, o líder crente, forte e corajoso, ele se indigna contra o erro e a irreverência. Veja o que Neemias faz. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. E os conjurei, jogou praga por Deus, dizendo-lhes: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? E aí ele continua a história. Verso 29. Depois dele ter feito tudo isso, contendido, amaldiçoado, espancado, arrancado o cabelo, conjurado por Deus, se indignado contra o erro e a irreverência daquele povo, depois de ele já ter feito a renovação da aliança com Deus, porque a renovação da aliança está antes aqui em Neemias, o povo volta a pecar, ele se indigna de tal forma que bate em alguns. Aí no verso 29 ele diz: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. E lá no final, no verso 31, ele diz: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Irmãos, terceira característica de um líder corajoso, forte, aprovado diante de Deus, é a indignação, a ira santa, irar-se contra o erro e a irreverência ao Senhor. Nesse sentido, a ira é um atributo comunicável de Deus e que os verdadeiros crentes precisam possuir. Aquela história, todo caminho leva a Deus, a gente não precisa confrontar o erro de ninguém. Isso não vem de Deus. E não é isso que se espera do verdadeiro crente. É lógico que eu não estou mandando você bater em ninguém como Neemias fez. Problema de Neemias. Estou mandando para você arrancar cabelo de ninguém. Não estou mandando você chamar ninguém de raça de víbora. Isso foi João Batista. Mas o que eu estou chamando a sua atenção é que é preciso, na somatória do zelo para com o nome e para com a obra do Senhor, você não tolerar a prática do erro e da irreverência para com Deus. É isso que Deus espera de um verdadeiro líder do Senhor. Então, nós paramos hoje por aqui, vamos continuar na semana que vem.
E eu quero relembrar contigo, então, as 3 primeiras características. Comunhão permanente com Deus. Zelo pelo nome e pela obra do Senhor. E indignação contra o erro e a irreverência. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o modelo, o exemplo de Moisés, que foi provado e aprovado como líder do Senhor, possa nos conduzir a vivermos uma vida de fidelidade, como pais, como maridos, como crentes, como líderes, como presbíteros, hoje no dia do presbítero, como homens chamados a servir e a honrar e a glorificar o nosso Deus. Amém?